O evento do Star Trek chegou no World of Tanks e tá recheado. Tá vindo com um tanque novo AT-60. Tem um modo lunar também. Tanque do mês Leopard 2 AV por R$ 36 e um novo tanque brasileiro. Essa semana tá mais uma vez cheia de conteúdo. Então fica nesse vídeo até o final que eu vou te passar tudo do que tá acontecendo no Hot Console News dessa semana. Ao infinito e além! Que isso, velho? Que isso, cara? Que porra é essa, velho? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio, sou criador de conteúdo aqui no YouTube e pro player do jogo World of Tanks. E uma semana extremamente especial para nós brasileiros. A Wargame finalmente, em vez de mandar o desconto do Pracinha, como ela faz toda semana de dia 7 de setembro da Independência Brasileira, eles trouxeram o novo tanque aqui, Bernardini CCL X1. Então eu tô muito feliz de adquirir o meu aqui. Porém, eu queria começar falando para vocês a estruturação desse vídeo, tá? A gente vai começar com as atualizações semanais, na qual eu irei cobrir todo o conteúdo da Star Trek no World of Tanks. A gente vai partir depois comentando a respeito sobre como vai funcionar o evento, porque é um evento da comunidade, então eu vou explicar tudo para vocês detalhadamente. Depois a gente vai partir pro modo lunar World of Tanks também, que tá tendo um modo de guerra em Marte aqui, tá? E aí depois eu vou comentar do tanque do mês, do Leopard 2 AV. E aí eu vou partir pro CCL X1 aqui, porém com uma gameplay apenas, tá? Porque eu vou fazer um vídeo à parte desse conteúdo aqui, por ser um tanque especial, raro, e que nós brasileiros temos que ter um coração grande para esse tanque aqui, principalmente porque ele é um nível 7, que a Wargame exclusivamente lançou para comemorar a independência do Brasil. Então, nesse vídeo aqui vai conter só uma gameplay dele, tá? A parte de review, equipamento, dicas de jogabilidade e mais gameplays, obviamente, eu vou trazer um vídeo dessa semana aqui mesmo, tá? Então, queria, para começar aqui, sem muita enrolação, né? Vamos aqui começar pelo Star Trek, um evento aqui gigantesco que chegou pra gente aqui no World of Tanks, tá? Vocês estão vendo as telas de carregamento enquanto eu tô falando pra vocês a respeito da temporada como um todo. Mas assim, a Star Trek chegou com bastante força no conteúdo visual assim do game. A gente tem bastante comandante 3D, camuflagem. Infelizmente eu não consigo mostrar pra vocês como que fica no tanque, tá? Porque se eu for mostrar eu tenho que acabar comprando a camuflagem aqui. Mas eu já dei uma olhada por cima aqui, eu vou tentar colocar umas fotos aqui enquanto o vídeo passa de alguns tanques que o pessoal adquiriu com essas camuflagens. E realmente ficou muito bonito, tá? São camuflagens bonitas assim. Porém, eu achei um pouquinho fraco o evento na parte de tanque, tá? Por enquanto eles só lançaram o emissário AT-60, que é um tanque de Era 1. E quando vocês veem aqui na aba do Challenger, que aparece todos os eventos semanais, a gente vai ver que tem uma operação da comunidade, tá? E aqui, conforme você vai jogando, e a comunidade também, todo mundo aqui é um evento evidentemente global, de todas as pessoas aqui que jogam HOT. Você vai desbloqueando descontos progressivos até chegar a 50% na última etapa, né, do estágio. E aí você tem um desconto no emissário AT-60, que é um tanque do Era 1. Assim, por enquanto, eu acho que ele já liberou até... Deixa eu ver aqui. Acho que ele já liberou até um desconto aqui. Ele liberou... Não, ele ainda não liberou. Então, ó, ele tá por 9k de ouro aqui. Com desconto de 50%, ele vai ficar em torno dos 4.500 a 5.000 de ouro, tá? Dependendo, porque eu não sei se esse valor aqui já tá cheio, se já tá bruto. Então, dependendo até que vale a pena, tá? Eu tô colocando pra vocês agora, enquanto eu falo, duas partidas que eu consegui tirar print aqui de um player que já comprou o tanque, tá? Evidentemente que eu não vou comprar ainda porque ele vai lançar por desconto, então eu não vou ser otário pra pagar 9k, sendo que o bagulho vai ficar 4.500 daqui a pouco. Mas, eu tô mostrando pra vocês as partidas aqui, pelo menos a foto, né? E aí, até pra vocês terem uma noção de quanta prata que faz, né? Porque o intuito de um tanque Cold War, evidentemente, é fazer prata. Outra coisa também sobre o Star Trek que eu já olhei aqui, pacotinho inicial, tá? Vou pegar o meu aqui, inclusive, agora, tá? Quando você vem na aba da Store, na parte da DLC, aqui tem um pacotinho Heavy Metal Starter Pack, que também desbloqueia 3 Gs de Premium, 5 impulsos de vezes 4 de Comandante, 5 impulsos de vezes 3 de XP e 5 impulsos de vezes 2 de Prata. Quando a gente abre aqui do Star Trek, tem bastante consumível, tá? Perfumaria do Star Trek aqui, coisa assim pra você que passa os tanques, tá? Eu não sou tão ligado nessa parte visual, mas pra quem gosta também vale a pena, além de também 3 Gs de prêmio, o que é muito bom, principalmente pra você que vive na rabeira aí, raspando a colher na parede pra fazer farofa, pega esses 3 Gs de prêmio aqui, porque se você pegar os dois pacotinhos, por exemplo, você pega 6 Gs de prêmio aqui, de graça. Eu vou comprar o meu aqui agora. 3, 2, 1.
comprado. Já vai cair mais 3 dias de prêmio pra mim aqui, já ajuda. Já tô com quase um ano aqui também, que eu peguei uma promoção anual de 50% de desconto, né, pra pegar o tempo prêmio. Mas agora um grande ponto que a Wargame trouxe pra gente é o tanque do mês, Leopard 2AV. Cara, eu já falei pra vocês que esse pacote mensal sempre vale a pena, independente do tanque. Por qual motivo? Eu vou explicar pra vocês aqui agora. Quando a gente olha o pacote aqui, ele custa R$37, ele vem 3 dias de prêmio, 850 de ouro, 10 impulsos de 1,5 de XP, de prata, perdão, e um tanque. Porém, o tanque, às vezes, só do pacote em si já vale a pena, porque eu vou mostrar pra vocês, tá? Quando a gente abre aqui a parte do ouro, pra vocês comprarem 850 de ouro no jogo, vocês gastam R$19. E pra comprar 3 dias de prêmio, vocês gastam 650 de ouro. Então, praticamente, você tem um gasto aqui de deixa eu fazer as contas aqui. 850 com 650, 1.500. Ou seja, você gasta 1.500 de ouro pra adquirir esse pacote como um todo, entendeu? E quando você passa aqui pra 1.400 de ouro, já dá quase R$30. Ou seja, na prática, não sei se vocês conseguiram entender a lógica, sempre vale a pena pegar esse pacote, independente do tanque. E, exclusivamente nesse mês aqui de setembro, o Leopard 2AV, que é um dos melhores tanques do Cold War na Segunda Era, tá aqui por R$36. Então esse tanque aqui tá praticamente de graça pra vocês pegarem. É muito importante para vocês que não investem no jogo, compre isso aqui, porque é um investimento muito baixo. Você vai ter um cashback de ouro, 3 dias de prêmio, 10 impulsos de 1,5, você pode usar inclusive no tanque. Vai ter gameplay review aqui do tanque para vocês comprarem ele e jogar da melhor forma no tanque, tá? Eu vou trazer equipamento, tripulação, dica de jogabilidade, vou trazer pelo menos umas 2 ou 3 gameplays para ficar o conteúdo completo, para que vocês entendam como funciona o Leopard 2AV, tá? Porque pra mim esse tanque aqui tá no top 5 de Era 2, tá? E você pode até pensar assim, eu já tenho o Leclerc T4. Cara, o Leclerc T4 é um Era 3, tá? Esse tanque é um Era 2, tem muita diferença de uma era para outra, inclusive eu vou comentar para vocês os benefícios da segunda era enquanto eu vou jogando. Então, é uma era que é, na minha opinião, eu posso dizer assim, mais fácil do que a terceira era, tá? É um modo que é muito legal dos tanques, tá? São tanques ali que são muito bons. Não tem aquelas visual, aqueles tanques com muita TGM do Era 3. Então é o modo mais fácil para você jogar. Fora também que faz muita prata e é um tanque muito bom, tá? Confia na minha cal que vale a pena. R$37 aqui, vocês têm que pegar esse tanque aqui, tá? Outra coisa que eu queria reiterar pra vocês, tá? Tem muitas coisas que eu já estou falando aqui, que foram das outras semanas. Então, on-track DS7, operação de ganho do Rover 237, que eu já até completei, vai ficar ativo até o final do mês de... Na verdade, a operação de ganho do Rover vai ficar por mais 2 semanas, tá? On-track DS7 vai ficar por mais 1 semana, e o contrato do Rover... o contrato do Roswell, ele vai ficar até o mês de outubro, tá? Então, todo esse conteúdo que eu falei pra vocês agora, essas 3 coisas, eu já cobri nos Watch Console News anteriores, tá? Então, tô deixando no link na descrição aqui dos 2 últimos Watch Console News, tá? Que eu trouxe a on-track DS7, os tanques por contrato, operação de ganho do Rover, tem gameplay do Roswell. Então, pra você que quer entender um pouco mais a respeito do contrato, quando terminar esse vídeo de preferência, vale muito a pena vocês assistirem esses 2 conteúdos, tá? Então, que vocês vão ficar inteirados pelas novidades do jogo, porque a Wargame, ela repete padrão, ela lança um conteúdo por 2, 3 semanas, mesma coisa Star Trek aqui, ele vai ficar ativo por 2, 3 semanas, eles lançam um tanque do mês, o tanque do mês vai ficar ativo por 1 mês, então acontece que valem sempre a pena vocês assistirem os Watch Console News anteriores, tá? Pelo menos os últimos 2, que eu sempre coloco aqui no link na descrição, e eu vou deixar no primeiro comentário fixado também, tá? Agora vamos partir pro grande conteúdo do vídeo, o tanque Bernardini CCL X1. Bernardini CCL X1 foi uma grata surpresa aqui do dia 7 de setembro. Eu não contava, tá? Porque faz muito tempo que o Wargame já lançou o pracinha. E todo ano eles colocavam o pracinha por desconto. Era incrível. Chegava perto do dia 7, ali na semana da Independência do Brasil, pracinha por desconto. Nem eu tenho pracinha, de tão chato que já tava. Inclusive esse ano aqui eu ia comprar, o Wargame não lançou. Puta que pariu, né? É foda. Mas assim, o Bernardini é um tanque mercenário Tier 7. Vou até mostrar ele pra vocês na garagem que eu já tô com ele aqui, tá? Eu só vou trazer nesse vídeo aqui uma gameplay com ele, porque eu quero fazer um conteúdo à parte para ele. Porque é um conteúdo assim que me toca, porque eu gosto de tanques brasileiros. Inclusive eu tava falando a respeito ali do meu grupo do WhatsApp, com a galera ali que é inscrita do canal, se eles até poderiam lançar uma linha de Cold War brasileira, né?
colocar os tanques como Osório, Tamoio, os Leopards ali da Segunda Era. A gente até tava estudando assim como que poderia ser uma linha, né? A gente até falou de uma ramificação a partir da linha americana, né? Porque os tanques de Segunda Era iam acabar sendo os M60, os Leopards, que são já tanques resistentes ali na aliança da OTAN, no Cold War. Mas a gente propriamente teria talvez uma terceira era com tanques ali como Osório, Tamoio. Então é muito legal que a Game olhou pra nós aqui, lançou um tanque. E falando mais a respeito sobre o tanque, ele tá muito bom, tá? Os números básicos aqui dele já são excelentes. Porém, eu vou trazer apenas uma gameplay com ele aqui, tá? E aí o vídeo provavelmente eu vou lançar na quinta ou na sexta, ou talvez no final de semana, ainda vou depender do meu cronograma, porque pra quem não sabe eu trabalho também, tá? Então, tipo, ainda faço academia, então eu concilio com as outras coisas, né? Eu tô gravando esse conteúdo pra vocês aqui 10 horas e 2 minutos da noite aqui numa terça-feira. Então ainda não sei quando eu vou lançar o vídeo, mas fiquem ligados porque quando eu lançar vai ser um conteúdo bem especial, exclusivamente do tanque aqui CCL X1, tá? Então, agora vamos partir pra parte da gameplay, tá? Primeiramente eu vou trazer uma gameplay do AT-60 Tier 9, porque é um tanque de Star Trek, né? Mas o tanque que eles estão lançando, só pra reiterar, é o Emissary AT-60, tá? Que é do tanque do Era 1. Porém, ele é praticamente o mesmo tanque no Era 1, só que ele já tem essa versão Tier 9 dele que é muito OP, tá? E aí depois eu vou trazer uma gameplay com o Leopard 2AV, a review, depois eu trago mais umas 2 ou 3 partidas. Depois eu pego e trago uma gameplay do CCL X1, tá? Pra vocês aqui terem uma noção, já uma introdução do que é o tanque brasileiro aqui no jogo. E aí, pra finalizar, a gente vai entrar no modo lunar aqui do World of Tanks, tá? Inclusive, quem vai jogar essa partida não vai ser eu, vai ser um alien, tá? Então, fiquem nesse conteúdo até o final, porque eu vou preparar uma edição bem engraçada pra vocês. Então, quem vai jogar nesse jogo aqui no modo lunar não vai ser o Fábio SPFC, vai ser um alien, tá? Então, vamos aqui começar com a gameplay, porque eu tô muito ansioso pro vídeo. Eu espero que eu já esteja meio que passando pra vocês como que tá essa semana aqui, principalmente pra vocês começarem a dar início aí no jogo com bastante engajamento, tá? Eu sempre trago essas notícias aqui pra, evidentemente, deixar vocês inteirados do game e lembrar também se vale a pena pegar qual tanque, tudo, tá? Então, era mais isso. Bora continuar a parte da gameplay aqui. Bom, galera, primeira gameplay aqui do nosso vídeo. O AT-60, um Tier 9 americano, que tá na versão do Star Trek. Não era um, tá? Mas o grande tanque, de fato, é o AT-60 do World War II. É um nível 9, assim, que é excelente. Ele até lembra um nível 10, pra vocês terem uma noção, tá? Ele tem uma bala PCR como bala padrão, uma bala hit como bala secundária, bala premium, né? E a bala ganha na terciária. Porém, o grande ponto desse tanque é uma combinação muito grande de mobilidade e camuflagem, com uma arma que é muito boa e uma habilidade de torre que é bem legalzinha no Rudal também, tá? A gente vai testar ele aqui agora em Malinov, com uma partida cheia de Tier 10, tá bem complicadinho aqui. Mas que eu espero que o time dê sorte e jogue bem, né? Porque a única forma do time jogar bem é dando sorte. Já spotei um S7 aqui. Óbvio que vai dar um bounce, né? Padrão isso, né? Ele já tá até puxando aqui pra fazer o scout. Foda que ele vai pegar uma posição bem chata aqui da parte baixa do C6 ali, que fica spotando todo o time aqui. Spota até por proximidade, é complicado, né? Eu vou ter que variar aqui, que vai ficar uma bosta esse lugar aqui. Cara, dá pra ver que o time vai ser uma depressão fodida, assim, porque tá indo todo mundo pelo A0. Daqui a pouco o E1 ali vai cair. Olha, isso aqui é só segurando na mão de Deus mesmo pra dar uma sorte, porque, pelo amor de Deus, velho. Tentar dar uns blind aqui enquanto não aparece nos caras. Eles têm que ter uma munição bem... Ó, já apareceu já. Pegou bem na parte inicial da torre ali. Ele não ia furar nunca ali. Eu vou esperar aqui, principalmente com o meu tanque de suporte. Daqui a pouco vai aparecer uns caras no E1 ali já, provavelmente. Ó lá, já tem TD ali no fundo. Foda que eu não tenho um rádio daqui. E não compensa eu avançar também por enquanto, porque vai aparecer bastante tiro daqui a pouco. Já tem cara na direita, vai ter bastante cara aqui, essa aqui. Vou avançar um pouco aqui só pra pegar um rádio maior. O ponto legal desse tanque aqui é que ele tem 420 de dano alfa, tá? Então o dano alfa que é acima dos 400, que é bem bom também.
Impacto crítico, ele tá ali ainda. O foda é que eu não sei se ele vai consertar, se ele vai recuar, vai pra frente. É, pra onde saiu já. Ó, o que eu falei, tá aparecendo bastante caras ali pela direita. Vou focar aqui agora nesse flanco. Mostrando pra vocês que a bala de tanque é bem rápida, tá? Ah, não, como não pegou, cara? Olha que eles já estão na nossa... Combou o tiro, tá? Eu não dei 890, não. É que tem horas quando atira junto, acontece essas coisas assim mesmo. Eu vou quebrar ali pra quebrar o cover do cara. Tem uma tortoise no meio do mapa, ó. Esse tanque tem muita depressão também. Eu vou até mostrar pra vocês na parte da review quando acabar essa partida aqui. Olha que eu tenho que ficar atento bem à lateral ali, né? Foi quebrando as casas ali pra matar esse ave. Ele que tá explotando ali por... Aí, já tá morto. E a 7 também tá morto, beleza. Vou fazer o seguinte esquema aqui, galera. Eu vou fazer scout agora, tá? Porque a gente tem bastante cara aqui no fundo. Eu não tô com muito dano direto, então a oportunidade de fazer scout agora. O tanque é bem rápido, então ele permite fazer isso. Olha lá, já spotei uma tortoise aqui no meio. Vou tentar fazer um rodalzinho aqui pra spotar também. Beleza? Ótimo. Ó, tem um pesado aqui à direita que passou batido. Ó, uma taran aqui também em cima. Eita, que delícia, né? Mas é uma delícia tomar tiro de uma 4005 aqui na esquerda, né, cara? É uma coisa assim que é... Dá até uma satisfação interna acontecer isso, né? O único tiro que você toma da partida é você ficar com 330, velho. Mano, agora eu vou spotar ela também, velho. Olha que eu queria ter pego aquele 780 ali, que eu ia ganhar o scout inteiro dele ali. Mas tem bastante cara vivo aqui ainda. Vamos isso. Olha lá. Ótimo. Agora esses caras tomaram no cu também aqui, né? Deu bounce, ó. O que eu falei pra vocês da torre dele. Uma torre forte. E agora é aquela. Se eles não ficarem expostos pra mim, eles vão ficar expostos pro time. Então eles estão numa ratoeira ali. Eles vão morrer rapidão agora. Beleza. Ótimo. Beleza. Tem mais 4 caras pra fazer scout aqui. Eu só preciso ficar seguro. Eu vou tentar vir pelo canto, inclusive. Eu vou morrer, mas eu quero morrer spotando os caras, tá? Essa partida tá demonstrando um conhecimento técnico muito grande meu e de variação também, tá? Não recomendo que vocês façam isso, até porque é um tanque de suporte. Ó, já tem um... Beleza. Eu vou tentar avançar pelas casas aqui, que eu ganho um ponto de cobertura, né? Mostrando pra vocês que o tiro em movimento dele até acertou aqui, mas não é recomendável fazer isso, tá? Principalmente porque a mira dele é bem torta. Já tomei scout aqui, vou dar uma esperada aqui na casa. Até pro time avançar um pouco mais e aí assim eu começar a spotar de fato. Beleza, já sumiu aqui. Tem mais 2 TDs aqui, uma taranha e uma SIV, né? O foda é que eu vou pra um tiro de qualquer tanque aqui agora. Olha lá. Beleza. SIV ali também. Puta, acho que não é scout meu. Peguei a track, ótimo. Acho que eu vou morrer agora. É isso, morri. Mas eu vou morrer com o scout inteiro da STIV, tá? Que ela tá traqueada ali, ó. Eu que traquei. Incríveis 10.300 de combinado aqui. Masterclass Fab SPFC. Mostrando pra vocês que resiliência importa no OT, tá? Tomei um tiro de quase 1000 e pouco da 4005 ali. Mesmo assim eu não me abalei. Evidentemente que eu fiz uma estratégia pra morrer, mas pra ganhar um dano acumulado muito alto, né? Eu poderia até pegar uns tiros ali no STI-2, mas acabou que eu não fiquei no cooldown ali também. Se eu ficasse um pouquinho mais pra trás, eu teria uma chance de sobrevivência maior. Mais uma grande partida pra vocês aqui, mostrando um ponto da ET60 que é incomum, né? Que é a parte assim do scout. E da mobilidade também, porque é um tanque muito bom de fato, né? Eu acho que eu vou até trazer uma segunda partida aqui com o tanque, porque essa aqui foi uma função diferente da que eu fiz, né? Então acabou que vocês não viram como que é o tanque na prática, no suporte de fato, né? Então, vamos ver aqui o relatório da partida antes de a gente partir pra segunda gameplay. Ó, muito bom, né? Deu ainda pra fazer uma pratinha, não peguei o Stanker porque eu fiz poucas kills aqui, né? Mas assim, eu ajudei o time demais a ganhar aquele flanco ali no aberto, né? Spotei vários tanques ali, tive uma estratégia muito grande em saber fazer scout e ir nos pontos certos do mapa, né? E mesmo sem HP nenhum ainda consegui fazer isso. Então, excelente partida que eu vou ter 60 pra abrir o vídeo. Então, bora pra segunda gameplay com o tanque, que em sequência eu faço a parte do review, das dicas de tripulação,
dicas de equipamento e dicas de jogabilidade também com o tanque. Tanto que é até interessante depois eu fazer o que o Murat fez ali, de pegar a lateral esquerda ali, né? Aquela posição do H3 ali, que é muito boa pra ficar dando suporte também. Aí, ó. O cara deu um blind, né? Cara, de novo! Eu fiquei com o serviço de novo, cara. De novo, velho. Cara, prometido por uns caras aqui, velho. Os caras passam o mês pro outro, prometido por uns caras, mano. É brincadeira, né, cara? De novo, cara. De novo, velho. Hora é foda também, viu, meu? Mais uma vez eu tenho que remar contra a maré aqui pra tentar encaixar uma partida boa com pouquíssimo HP, né, cara? É foda, mano. Vou tentar fazer uma posição... eu tomei scout aqui ainda, é complicado, né? Vou tentar fazer uma posição de suporte aqui à esquerda. A artilharia tá tentando me finalizar aqui, velho. Meu Deus do céu, velho. É aquela, vou tentar mais uma vez aqui encaixar uma variação. Aí, ó, até a artilharia tá tentando me finalizar aqui. Aí é brincadeira, né, velho? Mano, a artilharia, é sério, cara. É sério isso mesmo, de fato. Não, onde ela tá? Ela tá ali na reta, no G2. Ah, não, cara, não é possível, mano. Eu não acredito nisso, cara. Ela tá no G2. Cara, como assim, velho? Ah, meu tiro foi no chão. Ah, não, tá... acho que é outra, né? Tem uma no G2 e outra tá na direita ali na base. E elas estão tentando me finalizar, né? Como se não tivesse uns caras aqui na direita pra pegar, né? Olha isso, cara. Tem outros caras na partida, velho. Pelo amor de Deus, não precisa mirar em mim, velho. Olha isso. O retículo não sai aqui, mano. Tomei um tiro aqui, nada a ver, mano. Pelo amor de Deus. Por que aquele Highlander não puxa? Olha que os caras tão fechados aqui em mim, velho. Nossa, é muita sacanagem, né, velho? É, tem que ser muito cuzão pra fazer isso, né? De verdade. Tem uma Taran aqui. 60 TP, Highlander, os caras tão com medo, velho. Olha que eu nem consigo variar, porque eu tinha que sair dessa ratoeira aqui, mas não dá, velho. Tem, ó, se eu volto ali, essa TRV me spota. E os caras tão fechados aqui em mim ainda, é brincadeira, né, velho? Eu vou tentar aqui, pera aí. Eu acho que eu consigo pegar uma posição de suporte aqui à direita. Olha, os caras tão dando um blind aqui, é brincadeira, velho. É possível, acho que eu fiz alguma coisa pra esses caras aqui na partida, não é possível. Deixa eu pôr uma bala hit aqui pra melhorar a perfuração. Ou esse dá aqui. Acho que dá. Dá, mas é arriscado. Eu vou sair daqui, não tem futuro esse lugar aqui. Eu não tô com HP nenhum, os caras tá tudo morrendo aqui, eu não vou ajudar ali. Porque tá todo mundo fechado ali em mim, então tipo... Minha colaboração é ficar na posição da artilharia e esperar eles atacarem mesmo. Na verdade eu vou fazer melhor, eu vou pela ponte aqui. Eu consigo dar um suporte também e pegar esses caras na parte de baixo aqui. Mas a gente vê que tem uma Masterclass aqui do time, né? Tanto que uma GW100 consegue atacar aqui. Bem legal isso, né? Uma GW100 atacando. Artilharia. Nossa, tem mais cara aqui ainda. Nossa, a artilharia não desgruda, né, cara? É impressionante, né, velho? É impressionante isso, cara. É impressionante! Bom, galera, e a nossa segunda partida aqui com a AT60 vai ser mais uma gameplay que talvez eu consiga acumular muito dano combinado, tá? Frente que veio uma Prokorovka com uma partida muito boa, um matchmaking muito legal. Num flanco que eu gosto de fazer o scout e sem artilharia. Então esse combo aqui é só não fazer alguma merda e ficar com 300 de HP aqui do nada, de novo, né? E dá pra fazer outra partida boa aqui e mostrar pra vocês porque esse tanque aqui é um dos melhores nível 9 do jogo, somente Premium, tá? Um tanque assim que se você considerar que existe pay to win no jogo, esse tanque aqui é um dos melhores mesmo. Bom, aqui acho que vai principalmente demonstrar o cooldown dele muito forte. Aí, o cara na esquerda já, né? É o que eu falo, cara, aparece um The-Machine! 'Machine! 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 'Machine
Cara, é a terceira partida que eu jogo com esse tanque, é a terceira partida que eu fico com 350 no começo, velho. O cara faz essa bosta de atacar no meio do aberto e não dá nenhum cara pra dar tiro, velho. Porra, cara. O que os caras estão fazendo ali no fundo, cara? Ah, cara, é depressivo isso aqui, mano. De novo eu vou ter que variar pra uma posição ruim, velho. De novo. Foda, velho. Que bosta, cara. Porra, é simples. Fica um cara na porra do D6 que inibe o cara atacar ali, velho. Não é difícil jogar essa porra desse jogo, caralho. Porra, velho. O cara, filha da puta, ainda tá fazendo isso de novo, velho. Porra, ainda dá bounce na lateral, babaca. Mas no cu, viu, cara. Toda hora tem que ir pra posição merda porque eu não tenho HP, velho. Ah, tô puto já, velho. Cara, eu odeio perder HP no começo, principalmente quando eu não consigo fazer nada. Assim, eu me limita ao suporte. No meu estilo de jogo não dá pra ficar fazendo suporte, velho. Eu sou player de atacar e spotar, velho. Foda, mano. Ficar com 300 de HP é muito humilhante, cara. Aceta, cara. E aqui não tem mais ninguém aqui na linha, né? Só tem os caras aqui no meio. Ah, dá fica dando boss, velho. Olha aqui, um tiro pra qualquer tanque do jogo eu morro aqui de novo, cara. Ah, eu quero matar esse filho da puta. Ai, cara, eu quero matar esse filho da puta, mano. Deixa aquele Highlander atacar que eu consigo dar suporte pra ele. Cara, eu vou matar esse corno, velho. Carrega a T60, carrega que eu vou dar um grito aqui, galera. Mutem o fone de vocês. O jogo preveniu meu grito. Não, eu vou ficar aqui até eu matar esse cara. A Wargame ajuda, né? A Wargame beneficia o cara, mano. Ele vai subir de novo. Ele é burro, ele vai subir de novo. Foda, já era pro cara tá morto já, né? Uma que aquele Highlander, eu não sei o que esse Highlander faz, mano. O cara é tão idiota assim, mano. Cara, é incrível a força que o jogo faz pro cara não morrer quando ele tá morto. Ainda desceu ainda esse corno, velho. Acho que dá pra dar mais um tiro no TL7 ali. Mas o filho da puta de T-Machine ainda tá vivo aqui, né? É brincadeira isso. Quem que é esse cara, velho? Nossa. Beleza, consegui pegar a track dele aqui, ganhar o resto em auxílio dele ali. Consegui pegar tiro ali. Acho que não dá pra completar ele, não. Nossa. Ah, mano. Ah, joguei pedra na cruz, cara. Eu acho que eu ainda aguento um tiro de 140 aqui. Pronto. Ah, não acredito. Eu não acredito. Chupa, babaca. Vou deixar, eu ia me arriscar e puxar esse... Não, cara, você não vai puxar, é brincadeira, né? Acho que vai dar pra exportar. Eu fiquei bem puto no começo, mas mais uma vez eu consegui levar o meu tanque à primeira colocação da batalha com 300 de HP no primeiro minuto da partida. Fiquei muito puto, desculpa pelos xingamentos.
É que realmente essas coisas de perder HP no começo me estressam, principalmente porque o meu jogo é focado em guardar HP no começo pra usar no final. Então quando eu perco, eu tenho que mudar toda a minha estratégia pra batalha. Mas deu pra mostrar como que esse tanque é de qualidade, principalmente porque ele consegue fazer ambos os papéis, né, de suporte e de ataque também. Aqui, uma partida aqui de Tier 10 novamente, que eu consegui pegar em primeiro. 6,6k de combinado, uma partida muito boa de fato. Então, agora bora pra parte da review do tanque. A gente quer um tanque que é muito bom. Ele não está à venda agora, né? Obviamente é o Emissary AT60 que está disponível aqui no jogo. Porém, esse tanque compensa demais quando ele voltar pra venda, tá? Deixa eu pegar aqui. Beleza. Vamos começar olhando as características gerais aqui do tanque. Primeiro, eu queria destacar pra vocês uma PCR de 251 de perfuração, uma HIT de 325 de perfuração, uma HE de 53 de perfuração. 420 nas duas balas, a PCR e a HIT, e com uma HE de 540. O que é muito bom, porque o tanque ele tem um dano alfa que é acima de 400 ou 390 que a gente encontra nos níveis 10, médio e pesado, tá? Quando a gente olha por dentro aqui do tanque, as características gerais de arma dele, ele tá com 6,5 de reload, tudo fitado. Ele tá com uma precisão a 100 metros de 0,31. Um DPM que hoje, todo fitado aqui, tá com 3.850, o que é extremamente brutal para um Tier 9. Porém, o tempo de mira dele é 1,5, mas ele tem sérios defeitos na parte de tripulação aqui, mais especificamente no quesito de abrir a mira enquanto está em movimento, tá? A mira dele abre demais, por mais que o tempo de mira dele seja só de 1,5, a mira dele é muito torta, então às vezes você está andando, principalmente que o tanque é muito rápido, você não consegue ter um tiro 100% efetivo, tá? Mas ele tem 15 graus de depressão, de elevação, perdão, e 10 graus de depressão, tá? E a velocidade de bala dele é muito boa na bala PCR, tá? 1450 metros por segundo. A bala hit é 1050 metros por segundo e a bala HE com 900 metros por segundo. Aqui em cima a gente consegue ver que ele tem 1650 pontos de vida. Com a lente revestidas ele tá conseguindo chegar a quase a visão máxima, né? Que são os 500 metros, tá com 497. Ele tem 67 km por hora de velocidade máxima, uma potência de motor muito boa também, e um reverse de 24 km por hora. O que torna esse tanque muito móvel e potente nas partidas, tá? Vocês podem ver que eu consegui variar em Prokhorovka e em Marinovka muito fácil com ele. Deu pra encaixar vários posicionamentos legais, tá? Então foi realmente muito bom. Aqui também a gente consegue destacar no tanque a parte da camuflagem dele, que tem 316 de camuflagem aqui parado, tá? Lembrando que eu não tô com equipamento de camuflagem. Se eu colocar essa camuflagem abaixo dos 300 ali, fica um fator muito baixo, então fica um fator muito bom. Esse tanque, mesmo tendo 67 km por hora, uma blindagem de torre que é muito boa, ele ainda consegue ter uma camuflagem legal, tá? Então agora bora partir pra blindagem do tanque, que eu mostro pra vocês mais especificamente a parte da torre aqui, tá? Bom, pra dar início, a parte do chassi dele é bem fraca, tá? É uma manteiga de fato. A placa dele aqui, com 100 minutos você já fura praticamente todo o chassi. Então é bem tranquilo furar esse tanque aqui. Acho que na parte até... Cadê aqui? A parte... aqui 100 minutos você já fura todo o chassi do tanque, tá? Então ele é bem tranquilo de furar aqui no chassi. Porém, quando a gente olha pra torre dele, é uma torre bem espessa. Vocês veem que tipo, é uma torre que dá pra acertar de fácil, assim. E usando a depressão máxima do tanque, que são uns 10 graus, você consegue até esconder a cúpula. Que mesmo assim, ela tem uma habilidade de 160mm aqui, tá? Uma habilidade alta pra uma cúpula. Visto que algumas cúpulas do jogo aqui não beiram blindagem nem de 150mm, tá? Ele é um Tier 9 TD e mesmo assim tem uma torre muito forte. Quando a gente passa aqui para os pontos mais fortes da torre, chega a passar dos 250mm de blindagem efetiva, tá? A gente na parte do martelete do tanque. O único ponto fraco aqui mesmo vai ser o anel da torre, tá? Principalmente quando vocês estiverem no cooldown. Tomem cuidado com essa parte aqui, tá? Porque ela consegue furar de boa, principalmente quando você pega a parte baixa do chassi, tá? Então, para um cooldown seu efetivo, você tem que usar sempre a depressão máxima do tanque e sempre balançar a torre para o inimigo não acertar a sua cúpula, tá? Acho que de review do AT60 foi isso, um excelente tanque aqui para vocês, deu para trazer duas partidas boas. Perdão pelos xingamentos, mas agora bora pro tanque Leopard 2AV, que é o tanque do mês, e eu tenho certeza que vai interessar demais vocês. Então, bora pra gameplay dele, e aí eu já faço a parte da review com ele, e aí em sequência eu dou prosseguimento aqui com o CCLX1 e o módulo lunar, tá bom? Bora lá. Bom, galera, primeira partida com o Leopard 2AV aqui em Deathful. Um excelente tanque pra vocês, praticamente de graça no game. E aí, como prometido, eu comentei ali na parte ali do conteúdo que eu iria explicar pra vocês as diferenças de Era 2 pra Era 3, né? E basicamente,
são duas eras muito distintas, tá? Principalmente quando a gente olha os tanques da terceira era, são tanques que são muito mais rápidos e com poder de fogo muito forte, principalmente na parte da TGM, tá? Até aqui no World War II, no Cold War Era 2, perdão, a gente tem uns Ignis Purgatos, uns tanques ali alemães, uns BMPs. Só que, cara, quando a gente entra lá na terceira era, as visões enchem muito o saco, entendeu? Então, tipo, acaba que essa era aqui é muito mais tranquila e fácil de jogar. Fora que ela é uma sequência padrão da linha dos tanques da Era 1. Então, tipo, você não vai sofrer tanto partindo já sem jogar do Cold War pra entrar numa Era 3 já, entendeu? Tem muita gente que já tá pegando Leclerc, sempre vale a pena, obviamente. Mas é muito diferente, né? Você tá jogando de World War II, daqui a pouco você já passa pra Era 3 já. O Leopard se destaca demais por ter bastante DPM, uma força que é muito forte. Uma força muito grande na parte do ramming, tá? Ele é um tanque muito forte. Eu vou até testar uma batida aqui, dependendo, se eu tiver oportunidade nas partidas, né? Pra vocês verem como que esse tanque aqui é interessante. Inclusive, a minha dica de tripulação vai envolver esse tanque aqui, tá? Eu ia tentar bater aqui, mas aí vai ter muito cara lá no fundo. Eu vou tentar pegar só uma posição melhor aqui de suporte. Até porque desse full é bem interessante vocês irem pro meio, tá? Porque é o melhor local da partida. Por ele ter o controle geral aqui do mapa. Eu tô errando bastante tiro nessa partida aqui, porque... essa era que eu acostumei demais a jogar com o Shift em 120. E aí quando eu passo pro Leopard 2AV, fico um pouco perdido. Vou finalizar os caras aqui, já tá uma partida que tá muito ganha já pra gente, né? Tanto que eu nem tô conseguindo fazer tanto dano assim. Pegando M103 aqui já. Beleza, o time finalizou. Vou começar a atacar aqui agora, até porque já tá 14-6. O time dos caras foi bem fraco aqui nessa partida. Não tô com um dano tão alto. Por enquanto o dano combinado aqui tá... Nossa, tá aqui. O dano combinado aqui tá beirando as casas do 7k, tá? Não é um dano ruim, mas eu já poderia entregar melhor já. Ainda tem um HPzinho aqui, dependendo. Acho que eu vou testar o ramming desse tanque aqui, vamos ver como que ele funciona. Eu queria testar até no Leopard aqui. Ah, essa aqui ia ser épica, cara. Que merda, né, velho? Porra, mano. Já traquei ele aqui. Nossa, mano. Ia ser épico demais. Eu bater um cara na batida e o outro no ramming. No tiro, quer dizer. Ah, o tiro movimento dele é bem fraco, né? Ah, eu fiz, ó, deu pra fazer 10k de combinado assim, sabe? Mano, a partida acabou muito rápida, né? Tanto que foi uma partida de... Deixa eu ver aqui. Fiquei em primeiro ainda, tá bom, tá bom. Foi uma partida de... Cadê aqui? 3 minutos e 30. Então, fazer 10k numa partida dessa tá ótimo. E vocês podem ver que o fator de prata desse tanque aqui já tá muito bom, tá? 420 mil de prata. Lembrando que foi uma partida de 10k. Vocês vão ver nas partidas daqui em sequência que o tanque ele é muito bom porque ele faz muita prata. Então essa partida aqui foi de boa, tá? Eu garanto que eu vou fazer um dano combinado muito maior nas outras partidas. Então, só pra vocês terem uma noção assim, o tanque foi muito foda aqui. Tipo assim, eu nem tive tanta oportunidade de tiro nessa partida e mesmo assim consegui fazer 10k de dano. Bom, galera, nossa segunda partida aqui de Leopard 2AV. Agora no mapa Westfield, um dos melhores mapas aqui do jogo atualmente. Eu vou tentar encaixar um posicionamento central, até pra fazer um scout e ganhar um alto dano combinado. Eu acredito que dê, até porque o time tá... pelos tanques aqui eu olhei, os caras estão com pelotão já do T-80. Inclusive o T-80 é um dos tanques aqui novos da linha soviética, que eu já cobri a parte inicial da linha. E essa semana também eu já vou gravar e providenciar o segundo episódio dos tanques, tá? Que eu vou tentar fazer a linha do Black Eagle, na verdade já estou fazendo, né? Então eu vou trazer esse conteúdo pra vocês aqui nessa semana aqui também, tá? Aqui em Westfield eu gosto bastante de ser ofensivo aqui no centro pra spotar os caras do fundo. E aqui você ganha um alto dano de auxílio. Então
Eu vou até vir na parte baixa aqui. O Leopard 2AV, ele permite você atacar porque ele faz uma velocidade, acho que tem quase, acho que é perto dos 70 km/h, 72. Então aqui já até sumiu o meu scout, tem bastante cara pra cá, pra baixo. Agora só vou manter eles ativos aqui pro time. Espero que só que não tenha subido nenhum cara ali por cima, porque aí já dá pra pegar os caras aqui de boa no cooldown. O único ponto dele é que eu tô percebendo é que a mira dele tá um pouquinho ruim, tá? Talvez eu tenha que compensar com alguma skill de tripulação aqui. Vou só ver se tem cara ali pro fundo. Vou traquear esse cara aqui pra pegar o auxílio dele. Beleza? Ó, tem uma Taran aqui também. Deixa eu finalizar. O Lev tá na fumaça ali, né? Tomei um tiro dela aqui. Mosquei também, velho. Olha, quando tem muito cara, eu sempre me atrapalho aqui pra dar um tiro. Eu tô ganhando auxílio, tô ganhando 2.700 de auxílio já. Deixa eu finalizar esse Lev aqui, velho. Cara, lá em cima já, velho. Acho que vou dar uma recuada aqui. Olha que o time não tá puxando lá em cima e os caras tão dando a TGM aqui embaixo. Olha lá. Errou aqui, babaca. Ai, cadê o cara, caralho? Meu Deus, como que esse tanque é ruim pra tirar em movimento, velho? Mas eu tô coberto da parte alta ali. Pegando a tarefa aqui em cima. O cara é bem ruim, aparentemente, né? Nossa, que mira torta desse tanque aqui, viu? Vou começar a puxar ele, que talvez eu tome o tiro aqui de fato. Olha que o time não puxa ali em cima, né? Um cara ali de T80, tá ligado? Nossa, olha o que o cara tá fazendo, mano. A sorte que o cara é ruim, né? O cara não toma nenhum tiro até agora, velho. E agora puxar ele vai ser complicado porque os caras vão ter mira na parte alta ali. Eu vou tentar ir com o time aqui. Nem sei se vai ser uma boa também, viu? Eu vou abrir até minha câmera aqui pra ver se eu tomo um tiro na lateral aqui. Eu vou puxar ele até pra ficar ausente aqui dos tiros do fundo. Nossa, é uma mira muito ruim andando, né? Meu Deus do céu. Ó, 560 aqui de dano. Eu ainda dei uns 2 bounce nele porque eu mirei errado no tanque. Mas assim, agora o meu foco é ficar vivo nessa partida, porque a única chance do time ganhar é se eu ficar vivo. Porque tem bastante cara ali no fundo, então... Olha que eu também não sei onde tá os inimigos certinho. Que tiro, hein? Ai, você craque assim na casa do caralho, velho. Porra, mano. Eu tenho que voltar pra base agora, né? Eu ia farmar os caras de boa aqui, mas aí não tem como, né? Com a base. Ali. Eita, caralho. Fudeu, viu? Mano, mas como que o time não tá defendendo bonito aqui os caras, velho? Tem 2 caras no cap. Vou precisar de scout ali. Nossa, que mira torta, mano. Aqui eu defendo aqui. Olha, cadê o leve agora, né? Olha que eu não pego mira do leve aqui. Tá aí. Ah, o T-80 tá recuando, eu vou tentar atacar aqui, tá? Não vai dar pra gente ganhar, mas... O foco vai tentar fazer dano nessa aqui mesmo. Até porque... Nossa... O time só morre aqui, né? Os caras parecem que não tem economia de HP, não tem nada. Deu bounce, deu tiro.
Aqui tem um T-62 ali no fundo também, né? Tem que principalmente focar nos caras do cap ali, né? Ah, entrou 4 ali já. Não dá. O cara tá com life aqui, ele não puxa, né? É foda, né, mano? É, eu tô tentando resetar aqui, mas eu tô um tiro, mano. Os caras tá tudo entrando no cap ali, o time não ajuda pra defender. Tô fazendo o que eu posso aqui, e eu tô à mercê de um tiro aqui, de qualquer tanque que eles já me levam já. Olha aqui, não sei, tem dois caras que eu não tô tendo visão ali do cap. Tá aqui ainda pra ajudar. É. A partida aqui é excelente minha aqui, mas eu não tô conseguindo... Não tô conseguindo fazer com que o time ganhe porque eu não sou Jesus Cristo aqui, né? Sei como que eu não tô... Esse chassi aqui que tá me deixando viver aqui ainda, porque... O time não ajuda. Era óbvio que eu ia morrer, né? Não tem como, pô. Tava na mira de 5 inimigos ali. 2 T-80 ali, um em pelotão, outro ali no fundo. Realmente o time não ajuda de fato, né? Foda, né? Daria pra ganhar tranquilo na posição que eu tava ali. Ainda mais que eu consegui dropar quase 16, 17k de combinado aqui. Deixa eu fazer as contas aqui. 15.500, 15.600. Foi realmente muito bom aqui dando combinado, né? Mas é aquela, né? Quando o time não ajuda. Esse PMP, por exemplo, aí poderia ter defendido a base com muito mais empenho, né? E é isso. Infelizmente não deu pra fazer o time ganhar. Acho que não tinha nem como fazer mais coisa, né? Mais 750 mil de prata. Agora tem que, hein, galera? Porra, cara, isso aqui é uma compra obrigatória pra vocês aí no game. Cara, realmente muito foda. Então, eu já tenho a 4ª marca dourada desse tanque aqui. Acho que eu vou até pegar de novo, né? Que por recálculo eu perdi um pouquinho aqui, mas eu já tenho a dourada dele. Então, agora bora pra 3ª partida aqui com o tanque. E aí, em sequência, eu volto pra fazer a review, dicas de equipamento e tripulação também aqui com ele, tá? Bom, galera, nossa 3ª partida, não é repeteco da 2ª, a gente caiu de novo o Westfield aqui. Eu joguei umas ali com outros tanques ali pra testar também, então eu voltei aqui agora pra fazer a 3ª partida de 2AV. Mas assim, pra não ficar uma coisa 100% igual, não vai compensar. Eu ia até tentar vir pelo setor C2 pra mostrar um pouquinho pra vocês como que funciona o Westfield por lá por cima. Mas não tá compensando, principalmente porque o time tá atacando mais ao aberto aqui, entendeu? Então eu vou tentar repetir o posicionamento. Até pra ganhar um dano combinado muito grande, né? Que a gente pegou 15k na outra partida, 15k e 500. Então... E aí, se der vitória, eu acho que vai dar aqui agora, né? Porque aquela derrota foi muito massacrante, né? Não dá pra perder assim. Mas o time tem que atacar pela linha do zero aqui, que é o principal ponto do Westfield aqui, né? Mas já tem leve ali em cima, tanto que eu já tomei scout aqui. Olha lá. 934. Beleza, um tiro de reação aqui que eu tive. Agora tem outro pesado descendo aqui, que nem um animal, né? É muito craque! Consegui traquear o cara, mano. Mano, eu traquei 2 vezes o cara, inclusive o movimento, velho. Olha que agora tem umas 2 ou 3 TD lançando a TGM lá de cima. Eu já tô com 3.400 de combinado aqui. Mas é aquela, o time precisa avançar, cara, não tem jeito. Senão os caras começam a ficar daqui, ó. Pega a mira no mapa inteiro, no Cold War que tem True Vision. Já tá a base caindo. Mano, se der outra derrota aqui, eu vou entrar em depressão, cara. De verdade, mano. Não vai. Não, aqui não tem futuro, não. Aqui não tem futuro. Olha, olha aí.
Aqui eu vou ficar no meio da mira do inimigo. Os caras não avançam de jeito nenhum nesse jogo, velho. É impossível, cara. Ó, estão tendo mira até aqui, velho. Cara, não dá, mano. Tá o time inteiro na linha do zero, os caras não puxam, velho. Garante aquele flanco, velho. Já tá o cap caindo aqui de novo, cara. Olha lá, já tem cara na esquerda. Nossa, tá poluída essa partida aqui. Ó, os caras estão camperando lá até agora, velho. 600 milhões de metros de distância, os caras camperando ainda. Eu vou tentar manter uma linha de scout aqui, mas é aquela, né? Se o time não der suporte aqui, é outra bosta. Ó, traquei o cara aqui de novo na passagem. Tentando traquear os caras aqui, porque é o único jeito deles acertarem os inimigos, né? Aí, ó. Aqui eu tô sendo essencial, porque assim, eu tô quebrando a linha de defesa deles ali. Porque eles estão atacando e o time não tá dando tiro, né? Pelo menos a lateral deles, se eles atacarem, eu pego a mira aqui deles. Também a meio... Essa aqui eu acerto. Falei? Muito craque. Mas é aquela, eu tenho que ajudar os caras lá 900 milhões de quilômetros de distância, porque os caras não acertam. Olha que agora eu tô de lado aqui. Nossa, os caras estão ali ainda, velho. Um pouco mais alto. Meu Deus do céu, eles perderam lá em cima ainda, velho. Olha, nossa, estão descendo aqui já. Mirei errado aqui, peraí. Tem que defender esse meio aqui, não vai ter jeito, né? Eu não consigo fazer nada que eu quero nas partidas. Tem um pesado, parecendo, caçando leve, parecendo Tom e Jerry aqui, mano. Os caras não atiram, mano. Ó, dá bounce ainda, isso que eu não consigo entender. O cara tá de Conquer ali, tá good vibes, mano. O maluco tá... Esse tanque é chatinho de furar, hein, velho. Porra. Tem que mirar bem na parte baixa dele com calma. Ó o Conquer lá, good vibes, mano. Tá nem aí pra partida, né? O time bosta desse aqui, o cara pode camperar de boa, né? Nossa, mas você só escuta o barulho das ATGM vindo, velho. Pelo amor de Deus. Outra derrota aqui. Puta que pariu. Ó o BMP. O cara tá com 2 de HP e não morre, velho. É foda, né, mano? Nossa. O cara nas costas já. Meu Deus do céu. Minha nossa senhora. Ah, essa partida vai pro YouTube. Mano, não tem como, cara. Eu joguei o fio nessa partida aqui, os caras tomando no rabo, velho. Porra, cara. Olha. Olha que ele tá caçando, velho? Pra onde ele tá? Essa carniça tem 3 marcas ainda, cara. Olha o Conquer. O que ele tá fazendo, velho? Meu Deus do céu. Quando você vê que essa carniça é o melhor player da partida, com exceção a mim, você vê que o time tá uma bosta, né? Olha o meu nível dessa gameplay aqui. Nossa senhora, ainda consegui fazer 7k de combinado, né? A carniça ficou na minha frente ainda, cara. Olha, minha nossa senhora. Assim, galera, como essa partida foi muito ruim, eu vou trazer uma quarta gameplay com tanque, tá? Porque foram 5 minutos e 20, mas assim, eu acho que deu pra mostrar as qualidades do tanque aqui. Mesmo numa derrota humilhante, né? De novo em Westfield. O Westfield cai no modo sul, parece que é derrota automática agora, né? Mas vamos pra quarta gameplay aqui do tanque, que aí em sequência eu já trago... o review e a parte de oficina, tá? Bom, galera, e a nossa quarta e última gameplay aqui com o Leopard 2 AV. Em Livio Axe, região dos Carvalhos. Um mapa aqui que é bem clássico no jogo também. Ele voltou recentemente, é um dos melhores aqui. Porém, depois de 2 partidas que eu quase me cortei aqui em Westfield, né? Cortei meus pulsos aqui quase, depois daquelas 2 derrotas inacreditáveis. Então... vou tentar encaixar um posicionamento mais de suporte aqui. Eu tô tentando guardar meu HP, mas tá foda. Eu consigo, né? O time tá muito fraco aqui. Acaba que eu tô ficando a maioria das partidas com 400 de HP, 300, tudo no começo já. Aqui eu vou tentar encaixar até um posicionamento de suporte melhor, porque eu tô ficando muito exposto. Eu queria pegar até a treca dos inimigos ali, tanto que um cara já pegou o T-72A ali.
Mirar no morto é uma especialidade minha, né, cara? Mas eu fico imaginando o quanto de dano que eu não faria se eu não tivesse esse azar de mirar todo um cara que morre. Stingray ali. Ô, louco! Haha, Mohawk. O que me faz ficar com confiança pra atacar aqui. Então já bora já, porque o time já abriu uma quantia de vantagem aqui dos tanques. Então vai ser interessante pra fazer scout. Pegar um dano alto combinado aqui também, tá? Ó, eu fiz uma troca aqui de uma partida pra outra. Eu sacrifiquei a skill de reduzir 5% de dano e coloquei mais uma de mira, tá? Então ficou muito bom assim. Opa! Ah, cadê você, cara? Aê! Vai ter bastante cara no fundo, né? Pera aí. Desce. Ó, tem uma gacha aqui ainda. Peguei a track dele. Nossa, eu sou tão bom pra pegar a track que eu consigo pegar... Eita porra. Pera aí, cara. Deixa eu matar um cara de cada vez, seu viado. Quem é você, seu bosta? Nossa, você tá fudido agora também. Eu vou atacar você com tudo. Nem sei o que eu tava falando. Eu me perdi aqui. Já tô com 11k de combinado. Errei por pouco aqui ainda. Ah, deixa eu atacar, vai. Chega de punheta, vai. Olha que assim, ele ainda tá errando muitos tiros na... Ah, meu Deus do céu! Tem que sumir aqui, principalmente que aqueles caras no fundo vão ter mini em mim. Ah, agora já fodeu já. Fiz merda pra caralho aqui também, cara. Ah, mano. A partida tava muito boa, estraguei, velho. Ah! É, galera, impressionante a minha capacidade de destruir uma partida boa. Fiz uma merda aqui muito grande em ter atacado por esse aberto aqui. Era melhor eu ter ficado naquela posição de suporte. Outra derrota aqui. Cara, eu já tô à beira aqui do precipício de me jogar do prédio aqui, do segundo andar, porque, cara, tá difícil, mano. Inclusive, essas partidas tá dando tanto azar pra mim que eu perdi a primeira colocação em W8 com tanque. Agora eu sou o segundo. Eu era o primeiro, eu já tenho a marca dourada desse tanque aqui. Eu era o primeiro. Eu tô mostrando até a foto pra vocês aqui. Eu tava com mais de 6.500 de W8 geral com esse tanque aqui. Agora eu tô com 6.400 e pouco, fiquei em segundo. Mas assim, galera, além das brincadeiras da zoeira, agora vamos partir pra parte do review aqui. Um tanque que é muito bom, tá? Vale demais a pena pra vocês comprarem. Principalmente porque, assim, numa derrota que eu fiz 12k de combinado, um dano alto, né? Mas, evidentemente, que eu tive gasto com conserto, gasto com kit médico, gasto com o HP do tanque. Tudo isso envolve uma perda de prata. Ainda consegui fazer 500 mil de prata aqui. E nas outras partidas aqui, ó, eu posso até mostrar pra vocês agora com mais detalhes. Um Ashfield, que foi aquela última partida além dessa. 300k de XP numa partida que foi muito rápida. Aquela que eu fiz 12k de combinado, eu posso até mostrar pra vocês aqui agora também. Já saiu do relatório, né? Já. Então eu não consigo mostrar pra vocês, mas vocês viram ali que deu quase 700 mil de XP, alguma coisa assim. Então, assim, só deu pra pegar de vitória a primeira partida desse full. Foram 3 derrotas aqui, né? Humilhantes ainda, massacrantes. Mas, aqui a respeito do tanque, primeiramente, ele tem uma bala APDS de 370. Uma bala hit, que eu não recomendo vocês carregarem bastante, tá? Tanto que eu vou até alterar meu loadout aqui, colocar só 10 bala hits e 4 balas explosivas, tá? A bala explosiva ele tem uma penetração de 230 aqui e um dano de 570, o que é muito bom pra você pegar leve, médio, então dá um dano bem alto também. E o DPM dele todo fitado tá 4.623, que é o DPM bem alto pra um Era 2, tá? Aqui no reload time dele ele tá cravadinho aqui no 5,97, tá? 6 segundos pra ser mais exato. Uma precisão a 100 metros de 0,26, um tempo de mira de 1,7 e uma bala que na bala PSDS tem 1.450 metros por segundo, numa bala HIT 1.163 e na bala HS 730 metros por segundo. 9 graus de depressão, 20 graus de elevação. Quando a gente sobe aqui a gente consegue ver que o tanque faz 72 km por hora de velocidade máxima, 31 de reverse, 3.100 pontos de HP e com uma visão aqui com lente está dando 615 metros, tá? E por que eu deixo a lente de terceiro equipamento já emendando pra vocês?
Aqui a gente tem o True Vision, porém a lente afeta diretamente no Scout que eu faço, tanto que todas as partidas eu consegui fazer um Scout muito alto, o que te ajuda bastante a pegar marcas no Cold War, tá? Tanto que esse tanque aqui eu fiz a 4ª marca dourada dele antes das 100 partidas, que é bem fácil, bem tranquilo. E como segundo e primeiro equipamento eu recomendo pilão e ventilação, tá? São dois equipamentos que no tanque ficam muito bons. Caso você não curta a lente investida, você pode colocar estabilizador, que eu recomendo bastante, tá? A lente câmera dele abre demais em movimento. Vocês viram nas partidas que eu errei muitos tiros assim, tá? Tanto que eu até troquei o loadout da minha tripulação, que eu vou mostrar pra vocês agora. E também um equipamento bem interessante pra ele, deixa eu só achar aqui, é o Spawliner, tá? Porque ele dá 50% a mais de dano em colisão e 50% a mais também de blindagem contra balas explosivas, tá? A bala explosiva faz 50% de dano a menos que você, além também de proteger sua tripulação em 50%. Esse equipamento vale bastante a pena com ele, tá? Então você tem duas opções além da lentes, que é utilizar o estabilizador e o Spawliner. Outra opção também que eu vejo muita gente fazendo é colocar velocidade no tanque aqui também, tá? São dois equipamentos interessantes, tanto o Traction System quanto o Advanced Powertrain, tá? Então, o Advanced Powertrain dá 5% a mais de velocidade, porém, ele dá 5% de potência de motor, tá? E já que o Traction System, ele dá 10% a mais de velocidade e 10% tanto de velocidade de rotação de torre como chassi. Então, esses dois equipamentos são bem interessantes também e valem a pena, tá? Já na parte de tripulação, vou mostrar aqui pra vocês com mais ênfase. O que eu fiz? Eu coloquei essas skills aqui, ó, essas 7 aqui mais especificamente, são padrões para todos os tanques, tá? Você tem que repetir, independentemente da classe. O que você geralmente muda são 2 ou 3 skills assim que são mais específicas, tá? Primeiro, eu coloquei a skill Impacto Controlado, né? A tradução dela. Que ela te dá 20% a mais de dano na batida do inimigo e você também recebe 20% de dano a menos. O que na prática aumenta em 40% o seu dano de colisão. E como no equipamento eu coloquei o Snapshot, que melhora principalmente a sua dispersão quando você está com a sua torre em movimento. Então o que ajuda o tanque a ser mais preciso, tá? Principalmente porque eu tô com lentes aqui, então eu tenho que ter uma compensação na tripulação, tá? Já na blindagem do tanque, ele é um dos tanques mais blindados do Cold War, tá? A gente vê que ele tem uma torre que é muito forte aqui. A habilidade de chassi dele tem uma placa baixa, que é um ponto fraco, então se vocês quiserem furar um Leopard 2AV é só tirar nessa placa baixa aqui, tá? Pera aí. Essa placa baixa em verde, tá? Por mais que ela tenha 235mm de perfuração, é bem tranquilo furar ela, é um ponto fraco do tanque. A placa alta, ela se destaca bastante por ter uma blindagem bem efetiva e angulada, tá? Tanto que é uma blindagem espaçada até aqui, então não é tão fácil furar a placa alta desse tanque. O cooldown dele é bem interessante também. Lembrando que o ponto fraco também desse tanque aqui são as rodinhas da esteira, tá? Porque ele, quando você expõe um pouquinho de lado, já dá pra pegar ela aqui e dar dano e track, tá? Então, sempre mantenha esse tanque o mais reto possível pro inimigo, porque ele fica mais efetivo, tá? Então, a respeito do Leopard 2AV foi isso. Eu cobri tudo a respeito do tanque, gameplay, tripulação e as dicas de equipamento, tá? Então, agora bora pro tanque brasileiro. E pra finalizar, a gente fecha com o modo lunar aqui, onde o Alien vai jogar e não eu, tá? Então, eu já tô até maluco com essas partidas de Leopard 2AV, então o Alien vai me substituir. Então, bora continuar o conteúdo. Bom, galera, e a nossa primeira partida aqui com o nosso novo tanque brasileiro, CCLX1, vai ser agora. Primeira partida de fato minha, tá? Não joguei nenhuma com esse tanque aqui. Então, um perfil muito baixo aqui do tanque. Eu vou estar ansioso realmente para trazer um conteúdo mais completo sobre ele. Até porque hoje no Watch eu foquei em trazer outras coisas, principalmente que estavam tão grandiosas quanto, né? A entrada do Leopard 2AV no tanque mensal, o Star Trek. Então, isso aqui é realmente um conteúdo que vai ser a parte pra vocês, porque é muito especial, né, de fato. Eu até comentei ali no começo que eles sempre lançam pracinha só de desconto, né? Então, era um repeteco, todo 7 de setembro era pracinha, pracinha, pracinha. Ficava até chato, né? Mesmo tanque toda vez. E agora eles realmente capricharam aqui. Então vamos torcer para que eles olhem mais para os brasileiros, né? Nossa comunidade é muito grande no jogo. Então agora em Westfield, mais uma vez aqui, a gente já caiu 2 vezes aqui com o Leopard 2AV. E agora caímos no mesmo posicionamento. Bastante caras passando ali pela lateral. Esse tanque... Ô, louco, já tá muito bom, né? O DBM dele tá bem legal aqui, cara. Tá bem legal. Ó, já peguei uma kill. Tem bastante cara por baixo. A camuflagem dele tá sendo efetiva aqui. Principalmente quando você enfrenta Tier 6, Tier 7, eles não tem um fator alto de scout, tá? Opa, já tomei scout aqui. Beleza, agora eu vou focar em pegar os caras do fundo aqui. Ó, tiro em movimento dele também tá bom. Mobilidade dele bem legal. Só foi eu falar do tiro em movimento, né?
Hellcat tá lá em cima, ó. Ó, deu pra pegar, ó. Deu pra pegar até track do Hellcat ali. Beleza, agora saiu de scout. Ótimo. Beleza. Começar a dar uma avançada aqui. Finalizar esses caras aqui. Ótimo. Tem um Hellcat lá no fundo e tem um Ramrod aqui também que é tier 7. Ramrod eu só lembro daquele rage que eu dei no Watch Console ali no anterior, velho. Quem que lembra aí desse rage? Ótimo. Cara, dá pra pegar o Hellcat aqui, hein? Ah, eu ia dar certinho. Já tô com 4 kills aqui. Nossa, eu em movimento a 500 metros por distância, o cara também, ainda acertei a esteira do cara, né? Só não deu dano porque a game falou assim, não, cara, você é muito craque atirando de longe. Não dá pra fazer isso. Eu quero pegar, pelo menos pegar uma Top Gun aqui. Eita, tanque. Virei certinho. Eita. Nossa, já era pra estar com uma Top Gun aqui já. Perdi 2 kills fáceis aqui já. Eita, outra kill que eu perdi. Caraca, mano. Beleza, peguei mais uma kill. Acho que dá pra pegar a Top Gun pelo menos aqui. Na partida de estreia aqui com ele. Ó, olha que o VK vai morrer agora, né? Ô, louco! Top Gun aqui na entrada, na estreia com o tanque, na entrada. Não sei onde tá esse ado dele aqui ainda. Talvez esteja na parte baixa, porque o único ponto que ele pode estar ali é... Cara, gostei demais desse tanquinho aqui, tá, galera? Gostei demais mesmo, cara. Nossa, ele tá away. Puta, pega a esteira dele, pega a esteira, pega a esteira. Puta, ele acordou bem agora. Queria pegar a track dele, mas tá foda, mano. O cara em movimento é difícil pegar a track. Aê, peguei. Eu jogo muito, né, cara? Olha só. Cara, se eu seguro o X, daria pra pegar uma Hadley Walters aqui na estreia do tanque, hein? Que tanque foda nacional, velho. 6.400 de ouro, tá valendo a pena demais vocês comprarem, tá? Eu vou até ficar com o peito ardendo aqui de não trazer a review e a parte da garagem nessa partida aqui. Mas além disso, eu ainda consegui fazer 160 mil de prata, tá? Num tanque tier 7. É muito interessante, principalmente que ele tá muito baratinho no game, tá? Mas pra não deixar... Ó, esse tanque. Na primeira partida, cara. Pra não deixar vocês na mão, eu vou comentar a respeito dos pacotes do tanque, tá? Bora lá. Que aí eu já comento se vale a pena ou não, tá? Aqui os pacotes do tanque, ele tá saindo por 6.400 no pacote mais básico, tá? Então eu recomendo que vocês peguem esse pacote. Principalmente que os outros dois pacotes não valem a pena, tá? Porque eles só vêm com impulsos, com dia de prêmio, equipamento. Então vocês vão gastar ouro de graça aqui. Então, tipo assim, não compre nem... Só quando, tipo assim, tiver o skin do tanque vale a pena. Esses dois pacotes nunca valem a pena, tá? Em qualquer tanque que eles lançam 3 pacotes. Sempre pegam um pacote mais básico, tá? Porque se você coloca na ponta do lápis aqui, não vale a pena você, tipo, gastar 5 mil de ouro a mais pra pegar dia de prêmio e equipamento. Tipo, mano, não tem sentido nenhum. Então, vai sair esse conteúdo pra vocês nessa semana mesmo, tá? Então aguardem aí, tá? O tanque tá muito bom de fato. Gostei demais de jogar a primeira partidinha aqui com ele. Então agora pra fechar, já joguei muito aqui, minha gameplay hoje foi de alto nível. Então eu vou me substituir agora, vai entrar um alien aqui, tá? Ele vai jogar com vocês o modo lunar, tá? Então eu já vou ativar o... Pera aí, cadê? Eu vou passar pro modo lunar aqui. Beleza. Agora a partir de então, o Fábio SPFC vai descansar. E agora quem vai jogar vai ser o alien, tá? Então, depois do alien vai ter um encerramento final, com alguns recados também interessantes pra vocês. Então, vamos jogar aqui com o alien e depois eu volto. O Alien chegou! Vou jogar no lugar do Fábio SPFC agora. Esse modo aqui, eu me sinto em casa. Eu quero matar os inimigos, quero ganhar, porque o Fábio jogou muito ruim hoje, não foi bem. Ó, já tem inimigos pela direita, vamos lá, ó, já tem um idiota que vai morrer já. Nossa! Meu Deus, que lag, velho!
Será que isso aqui voa? Ao infinito! E além! Não consigo matar ninguém! Meu Deus! Eita porra, como foi isso? Vamos ganhar essa porra aqui, velho. Não vou perder, não. Eita porra, que é isso, cara? Os bagulho começam a atacar do lado. Que isso, velho? Que é isso, cara? Que porra é isso? Que isso? Eu traquei o cara no alto, velho. Até que eu ressuscito, Tega, não tô entendendo porra nenhuma aqui, velho. Que modo é esse, velho? Ai, tô vendo. Ressuscita, velho. Que loucura, cara. Eu não entendi nada, velho. Que modo louco, velho. Mas como que mede quando ganha? Não dá pra entender, né, cara? Que modo estranho, velho. Porra é essa, velho? Boa! Acabou ganhando. Aê, ganhamos! Aê, valeu a pena abduzir o Fábio. Agora vamos voltar ele aqui, né? Olha a animação disso, galera. Cara, esse modo é muito engraçado. 3 minutos e 50 de partida aqui, deu pra ficar em terceiro. Eu não joguei nenhuma com esse tanque aqui. Não entendi porra nenhuma. O tanque ressuscita do nada, enfim. É legal pra treinar a tripulação, tá? Só sei se vocês sabem, isso aqui não conta pro WN8, mas você perde prata, então assim. É complicado, eles poderiam zerar a prata desse modo aqui pra não ficar dando prejuízo pra vocês, né? Mas pra quem às vezes quer treinar a tripulação, não tem paciência pra jogar no modo normal, pode vir pra cá, tá? Tipo, modo que não conta pro WN8, não conta estatística nenhuma. Bom, pessoal, eu queria agradecer todo mundo que tá acompanhando o vídeo aqui até agora. E aí, pra encerrar, eu quero dar 2 recados aqui, tá? Primeiramente, o grupo do WhatsApp, tá? Tenho 2 grupos do WhatsApp nos quais são abertos pra vocês entrarem. Então, pra você que quer um espaço de interação no game, conversar com novas pessoas, eu vejo que já tem muita gente ali, além de conversar sobre o jogo, jogando junto, então é bem interessante isso, tá? São 2 grupos abertos, tô deixando aqui no link da descrição, tá? O primeiro é um grupo que vocês entram e tem a comunicação livre, e o segundo que são só mensagens pra mim, nos quais eu mando os avisos do Watch, tudo que eu passo pra vocês aqui de Watch Console News e novas notícias sobre o jogo, eu coloco lá no grupo, então fica mais fácil pra vocês visualizarem durante o dia. E eu também tenho o meu Clube VIP, tá? Meu Clube VIP por R$15 na mensalidade. E se você quiser adquirir até dezembro, em vez de você pagar 4 parcelas de 15, você pode pegar por R$50, tá? O Clube VIP é muito interessante. Aí eu queria até pedir pros meus 3 membros que estão lá, o Robson, o Eli e o Léo, dá um feedback aí pra vocês nos comentários, porque eu tô focando demais em agregar conteúdo pra vocês do Watch, tá? Evidentemente que eu ainda tenho algumas dicas aqui, mas esse clube é principalmente pra você que quer se dedicar ao jogo e quer uma melhora constante, tá? É um preço muito justo pro que eu entrego, tá? Eu cito, por exemplo, tanques da sua oficina que você pode jogar, dicas de equipamento, dica de tripulação,
Dúvidas sobre o jogo, assim, eu respondo sempre na hora ali, então vocês podem perguntar pra mim sempre, que eu vou estar ali engajado em responder e tirar suas dúvidas. Além de ser um espaço também que eu coloco todas as novidades em primeira mão do jogo. Então, saiu o Watch Console News, por exemplo, hoje eu já coloquei pra quem tá no grupo. Terça-feira de manhã mesmo, tá? Esse vídeo tá indo no ar na quarta de noite, então o membro VIP ele consegue ter tudo isso com antecedência, além também de eu já começar a estruturar para jogar junto com vocês, tá? Lá no Clube VIP. Então é bem interessante, tá? Vai ajudar demais vocês que querem evoluir no jogo com um preço muito baixo, tá? R$15 aqui no jogo hoje não pegam nem 850 de ouro, tá? Então esses R$15 são válidos por um mês, então caso você queira e tenha o interesse de entrar nesse clube, você pode deixar o seu meio de contato aqui no comentário ou me procurar no meu WhatsApp, tá? 11 94 877 0042. Estou deixando pra vocês aqui enquanto eu falo o número. Pode anotar e me procura, tá? Se você quiser, a gente pode até fazer uma experiência, tipo, quiser fazer 7,50 por metade do mês, pra mim tranquilo, tá? O interessante é vocês entrarem e, de fato, se destacarem no Watch e melhorar de forma constante, tá? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado demais aí do conteúdo. Deixa o seu like, comenta com algum tópico que você achou mais interessante no vídeo pra engajar. E muito obrigado, tá? Tamo junto e fica até o próximo vídeo aqui, que logo logo vai ter o tanque brasileiro aqui pra vocês em review e vídeo, tá? Então aguardem no canal aí, que em breve já vai ter essa belezura aqui lançada e comentada de uma maneira mais detalhada. Então, valeu, tamo junto, viu, galera?